Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre o visto EB2. A primeira coisa que vocês precisam entender: EB2 NW não existe. Primeiro, quem regulamenta todos os vistos e todas as pessoas que os Estados Unidos querem dentro dos Estados Unidos e as pessoas que os Estados Unidos não querem dentro dos Estados Unidos, a INA. Tá? Immigration and Nationality Act. Esta legislação regulamenta todas as pessoas que os Estados Unidos querem e quem eles não querem dentro dos Estados Unidos. Vocês vão falar para mim, não, mas a regulamentação, como aconteceu num desses vídeos, a regulamentação que me mostraram está no site da USCIS. Sim, ali está o resumo do resumo do resumo do básico. Então, quem faz visto, quem faz protocolo de visto baseado no que está escrito no site da USCIS, já está 90% pedindo para o visto ser negado, porque ali é o resumo do resumo do resumo. Ali não é o texto legal, ali não é o que a gente senta e aprende e estuda. Não, aquilo ali é para o leigo entender o que está escrito ali. O advogado precisa ler INA, certo? Precisa ler qual é a regulamentação que vai reger sobre aquele determinado tipo de visto. Então, se você for ali no 203B2 da INA, você vai ler que está escrito ali sobre o EB2, a categoria EB2. A categoria EB2, ela não traz o NW. Se você for olhar a legislação, a regulamentação que regulamenta o EB2, ela não fala da figura NIW. Por quê? Porque o NW é uma outra legislação totalmente à parte que regulamenta outro assunto que aplica-se ao waiver no EB2. Então, quer dizer, quem imagina o EB2 NW como uma única figura jurídica não tem a menor ideia do que é advocacia de imigração, não tem a menor ideia do que é, de como funciona um estatuto jurídico, tá? Então, vamos lá, são duas coisas distintas e vocês vão entender. Quando você vai olhar na INA, o visto EB2, ele se caracteriza como um Employment-Based Visa. Então quer dizer o quê? É um visto que obrigatoriamente precisa ter uma oferta de emprego. Então quer dizer, para você aplicar um EB2, via de regra, de acordo com o que está escrito na regulamentação do EB2, você precisa obrigatoriamente ter uma oferta de emprego. Aí você vai olhar lá, ele tem duas categorias, o Entrepreneur e o Advanced Degree. Você vai olhar dentro daquelas categorias quais são os requisitos delas. Eu não vou falar aqui, posso deixar no link da descrição, porque eu já fiz um outro vídeo falando especificamente da diferença dos dois e quais são as categorias e quais são os requisitos para cada uma dessas categorias. Vamos dizer que se você se encaixou no EB2 dentro do Advanced Degree, você tem mais de 5 anos de formado, você tem 5 anos de experiência, você tem reconhecimento, salário diferenciado, uma série de coisas. Você vai se enquadrar ali. Pode aplicar de acordo sem a necessidade de ter uma oferta de emprego? Claro que não, porque puro e simples, o EB2 exige, do jeito que ele está declarado ali na INA, ele exige que você tenha uma oferta de emprego. Porém, existe uma outra legislação que não está na INA. Existe uma outra legislação que se chama DANASAR. A DANASAR traz quais são os requisitos de waiver, de dispensa, de compensação, de forma de suprir uma outra necessidade, ou seja, a dispensa da apresentação do labor, que é o exigido para a oferta de trabalho do EB2, nesses quesitos, nessas prongs, 3 prongs que você precisa atender da DANASAR, que é outra legislação, não tem nada a ver com a INA. A DANASAR regulamenta quais são as formas que você pode suprir a oferta de emprego de acordo com alguns requisitos que vão demonstrar que a sua área de atuação específica estão de acordo com os interesses dos Estados Unidos. Geração de emprego, transferência de conhecimento, desenvolvimento regional, uma série de coisas que você precisa atender aquilo lá. Então quer dizer o quê? Por que eu quero trazer isso aqui para vocês? Porque este cliente em específico, ele nos trouxe esse caso que foi negado. E ele veio falar para mim, não, poxa, mas o escritório que fez isso foi um outro escritório. Esse escritório que fez isso aqui, ele me disse que foi negado o meu visto. Não foi negado o seu visto. Porque se você olhar a negativa, você for ver o denial, ele foi negado por causa da DANASAR. Todos os requisitos que ele tinha para aplicação do visto, que é o EB2, todos os requisitos ele tinha, ele foi cumprido, tanto que a negativa ela veio exclusivamente baseada no não cumprimento das 3 prongs
da legislação da Nasar. Então quer dizer o quê? Você pode ter o seu visto aprovado, porque o visto é o EB2, os requisitos do visto, todos eles aprovados, todos eles cumpridos, todos os requisitos cumpridos para aprovação do visto, porém o seu processo é negado, porque não houve o cumprimento da regulamentação da Danazar, que é tão importante quanto. Então o quê? O que acontece? O seu advogado, ele deve sempre confrontar as duas leis e fazer com que elas se misturem de uma forma homogênea. Para quê? Justificar que você tem todos os requisitos do visto para a aplicação do visto, que é o EB2, que está na INA, junto com os requisitos da Danazar, que são os requisitos do waiver, que vai dispensar a oferta de emprego que é exigido pela INA. Então, quer dizer, as duas informações devem estar perfeitamente conversando entre si para que o seu processo seja aprovado baseado na aprovação dos requisitos do EB2 junto com os requisitos da Danazar. E aí é que você tem uma aprovação e aí é que o seu processo está apto para a sua concessão de green card. Certo? Espero que tenha trazido aí esclarecimento para muitas pessoas. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.